mercado. Não acredito que o mercado sozinho seja capaz de corrigir principalmente circunstâncias onde você tem uma debacle econômica gravíssima, ou você tem uma crise monumental como foi a crise de 2008, 2009, que o Menkil coloca aqui vários estudos de caso, várias notícias, vários exemplos ao longo do livro. Ali é uma situação que eu acho que o mercado ele não é capaz de se corrigir, de se autoajustar, como se a mão invisível fosse capaz de, diante de um desajuste, em algum momento levará ao ajuste. Então, se você está estudando economia para se tornar um economista, você vai em breve ter que decidir que linha de pensamento você quer tomar. Se você é um administrador, um contador ou um profissional de outras profissões, essa decisão não é tão determinante, a não ser que você trabalhe, por exemplo, com investimentos, com seus próprios investimentos e queira desenvolver seus próprios cenários econômicos, macroeconômicos. Então aí você tem que ver aquilo que você enxerga na realidade para tomar uma decisão do que é bom, do que é ruim, porque em todos os países você terá invariavelmente políticos e economistas que são a favor da intervenção e outros que não são a favor da intervenção. Então, faz parte do jogo. O segundo debate, o governo deveria combater as recessões. Então, veja, um cenário de crise, o governo deveria combater as recessões mediante mais gastos em vez de corte dos impostos. Então, a defesa de que, diante de uma crise, eu preciso gastar. Vamos ver a opinião a favor e a opinião contra em relação a esse debate. Quando George W. Bush tornou-se presidente em 2001, a economia estava entrando em recessão. Ele reagiu cortando as taxas dos impostos. Então, Bush lá, no caso americano, reduziu drasticamente, na época, eu me lembro, as taxas, os impostos americanos, assim, com a ideia de tentar estimular a economia. Já quando Barack Obama se tornou presidente em 2009, a economia estava novamente em recessão, a pior em muitas décadas. E qual é a diferença? No caso do Barack Obama, ele reagiu com um pacote de estímulos que utilizou algumas reduções de impostos, mas, sobretudo, inclui aumentos substanciais nos gastos do governo. O contraste entre essas duas políticas ilustra uma segunda questão clássica da macroeconomia. Qual instrumento da política fiscal, gastar ou cortar impostos, é melhor para reduzir a gravidade das recessões econômicas? Então vamos lá. Primeiro, a favor. Então, no a favor é o seguinte: o governo deveria combater as recessões mediante o aumento dos gastos. Então, John Maynard Keynes transformou a economia quando escreveu a Teoria Geral do Emprego, dos Juros e da Moeda em meio à Grande Depressão da década de 30, que seria ali então a pior crise econômica da história dos Estados Unidos. Desde então, os economistas entenderam que o problema fundamental em períodos de recessão é a demanda agregada inadequada. Então, o problema da recessão é que não tem demanda. Os consumidores não compram. Se os consumidores não compram, as empresas não produzem, as empresas não empregam, desemprego explode, as pessoas não têm renda e o consumo diminui mais ainda. A demanda agregada diminui mais ainda. Então, essa foi a visão inovadora na época que o Keynes trouxe no seu livro seminal, mostrando que, olha, na situação de recessão, a demanda agregada ela despenca, ela fica inadequada para a capacidade instalada da economia. Quando as empresas elas não conseguem vender uma quantidade suficiente de bens e serviços, elas, portanto, reduzem a sua produção, o que reduz o PIB e reduz o emprego. A chave, portanto, para acabar com a recessão é restaurar a demanda agregada a um nível consistente com o pleno emprego da força de trabalho da economia. Então, a saída, na visão de Keynes, que é a favor
do aumento dos gastos e é o pai dessa ideia, né, que revoluciona a economia naquele momento lá, enfim, quase em meados, na metade dos anos, na metade do século, na verdade, na metade do século XX, é o fato de que o governo tem que entrar, digamos assim, reativando a demanda agregada. Certamente a política monetária é a primeira linha de defesa contra as crises econômicas. Ao aumentar a oferta de moeda, o Banco Central ele reduz as taxas de juros, ou seja, diante de uma recessão, você vai pegar a sua política monetária e vai deixar o dinheiro mais barato, para que as pessoas voltem a se sentir estimuladas a, digamos, investir em novas empresas, a comprar novos imóveis, a financiar a sua vida. Então, taxas de juros mais baixas, por sua vez, reduzem o custo dos empréstimos para financiar projetos de investimento, como novas fábricas e novas moradias. O aumento dos gastos com investimento incrementa a demanda agregada e ajuda a restaurar os níveis normais de produção e emprego. A política fiscal, no entanto, ela pode oferecer uma ferramenta adicional para combater as recessões. Então, qual é o papel da política fiscal num cenário desse? Então, veja, quando o governo ele corta impostos, ele aumenta a renda disponível das famílias, o que faz com que esta renda a mais permita elas aumentarem os gastos com consumo. Quando o governo compra bens e serviços, né, vai construir uma estrada diante da recessão, vai fazer um novo hospital, vai construir uma nova escola, ele incrementa diretamente a demanda agregada, porque ele vai comprar cimento, ele vai comprar tijolo, ele vai comprar livro, ele vai comprar um terreno, ele vai demandar bens e serviços da sociedade. Além disso, essas ações fiscais, elas podem ter, claro, efeitos multiplicadores. Então, veja, maior demanda agregada propicia rendimentos mais elevados para as famílias, os quais, por sua vez, gastam, né, induzem gastos adicionais em consumo e maiores aumentos na demanda agregada. Então, você tem um efeito em cascata. Então, o governo constrói uma estrada, os trabalhadores que ganharam aquele dinheiro vão na mercearia comprar pão, vão na loja da cidade comprar roupa, vão comprar tijolo na cidade para fazer um cômodo a mais na sua casa, e esse dinheiro ele vai circulando, produzindo um efeito multiplicador na economia. Por isso que o Keynes, claro, brilhantemente, percebeu a necessidade que tem, portanto, de você, a partir dos gastos do governo, produzir ou reaquecer, reacender a demanda agregada a partir de um gasto público. E, claro, a ideia é que o gasto público seja um gasto público de qualidade. A política fiscal ela é particularmente útil quando os instrumentos da política monetária elas perdem eficácia. Então, por exemplo, durante a recessão econômica de 2008-2009, o Federal Reserve cortou a taxa de juros básico para quase zero. Então, o que aconteceu no caso americano? Então, o Banco Central reduziu a taxa de juros dos Estados Unidos a zero, ou seja, você pegava 100 no banco e devolvia 100 e em milésimo e uns centezinhos a mais, como despesa só operacional, não tinha juros o dinheiro, mas mesmo assim as pessoas não se sentiam estimuladas a comprar ou a se financiar. Então o Fed não pode reduzir a taxa de juros abaixo de zero, porque as pessoas manteriam seu dinheiro em vez de emprestá-lo a uma taxa de juros negativa. Assim, quando as taxas de juros elas chegam a zero, o Fed pede sua ferramenta mais poderosa para estimular a economia. Então, assim, não tinha como você estimular mais a economia. Nessa circunstância, é natural que o governo mude a política fiscal. Portanto, ele vai utilizar ou o corte de impostos ou os gastos do governo para incrementar a demanda agregada. Porque a política monetária ela ficou esterilizada, ela não está conseguindo estimular a economia. A análise keynesiana tradicional indica que os aumentos nas compras do governo são uma ferramenta mais potente que as reduções dos impostos. Então, a visão keynesiana vai defender os gastos ao invés da redução dos impostos. Quando o governo disponibiliza $1 para uma família mediante um corte de impostos, uma parte desse dólar ele pode ser economizado em vez de ser gasto. Isso será especialmente verdadeiro
se as famílias visualizarem a redução dos impostos como um evento temporário e não permanente. Então, está sobrando mais dinheiro aqui, eu posso poupar, eu não vou necessariamente aumentar os meus gastos, o que não reativaria a demanda agregada. A parte do dólar que foi economizada, portanto, não contribui para a demanda agregada de bens por bens e serviços. Então, não faria também efeito, seria, portanto, uma política, ou seja, na visão keynesiana, a redução de impostos, assim como a política monetária em algum momento, como foi 2008 e 2009, ela pode ser, digamos, estéril, ou seja, ela não vai produzir efeito porque você abaixa os impostos, as pessoas podem decidir poupar e não necessariamente vão reativar a demanda agregada. Por outro lado, que aí é bem diferente, né? Quando o governo ele gasta $1 na compra de um bem ou serviço, esse dólar é imediata e completamente acrescido à demanda agregada. Então, quando o governo encomenda uma ambulância, constrói um novo hospital, é demanda agregada na veia. Então, ele está lá encomendando de alguém, de uma fábrica, que vai ter que contratar novos trabalhadores, que vai lucrar e assim sucessivamente, para poder executar a entrega desse bem, desse serviço. Em 2009, os economistas do governo Obama usaram um modelo macroeconômico convencional para calcular a magnitude desses efeitos. Então, de acordo com as simulações de computador, cada dólar oriundo dos cortes de imposto aumenta o PIB em 99 cents. Então, deixa $1 na mão da população, aumenta 99 centavos. Ao passo que cada dólar gasto nas compras do governo aumenta o PIB em 1,59. Assim, os aumentos dos gastos do governo propiciam uma relação maior de custo-benefício que as reduções de impostos. Por essa razão, a resposta política em 2009 contou com menos cortes de impostos federais e com mais aumento nos gastos federais. Então, a estratégia do governo Obama para lidar lá com a crise de 2008 e 2009 foi, portanto, aumentar os gastos federais, né, na veia, aumentar a demanda agregada na veia, fazendo novos investimentos em torno de serviços e coisas públicas. Formuladores de políticas, eles concentram-se, portanto, em 3 tipos de gastos. Primeiro, houve os gastos com projetos VaptVupt, né, o Shovel Ready, tá pronto, né? Ou seja, projetos de aplicação imediata. Então, claro que tem coisas que você pode fazer imediatamente e já passar amanhã a demandar, né, a aquecer a demanda agregada. Então, por exemplo, tratava-se de projetos de obras públicas, como reparo de autoestradas e pontes, cuja construção podia começar imediatamente, colocando os desempregados de volta ao mercado de trabalho. E o segundo, estendeu-se o auxílio federal aos governos estaduais e locais. Então, como em decorrência de exigência constitucional, muitos desses governos devem executar orçamentos equilibrados. Então, a queda das receitas tributárias durante as recessões poderia obrigá-los a demitir professores, policiais e outros funcionários públicos. E essa ajuda federal evitou esse resultado ou pelo menos reduziu a sua gravidade. Por último, houve aumento dos pagamentos aos desempregados por meio do sistema de seguro-desemprego. Então, como os desempregados muitas vezes eles têm uma situação financeira difícil, eles são, claro, suscetíveis de gastar em vez de economizar a sua renda extra. Então, você tinha claramente como uma das estratégias de gastos, que inclui aí também, o fato de que você tinha a situação em que você tinha a transferência unilateral de recursos, né? Enfim, uma espécie, o que no Brasil a gente conheceu muito como Bolsa Família, ou seja, você fazia um pagamento para aquele cara que estava pobre, desempregado, que precisava de auxílio para justamente manter uma condição mínima necessária. Assim, supõe-se que esses subsídios governamentais contribuam mais para a demanda agregada e, por meio dela, para a produção e o emprego do que os cortes de impostos fariam. Então, de acordo com o modelo macroeconômico usado na administração Obama, veja, ele lançou para salvar a economia da recessão um pacote de $800 bilhões em gastos.
E isso criaria ou pouparia mais de 3 milhões de emprego até o final do segundo ano de exercício do presidente. Ou seja, eu vou fazer um pacote de estímulo da economia de 800 bilhões de dólares, vou tentar criar ou manter 3 milhões de pessoas trabalhando e vou tentar manter um nível de demanda agregada razoável para que a economia não entre em colapso e entre aí numa espiral de pessimismo. Então é impossível saber ao certo qual o efeito que o estímulo de fato teve. Então, como temos apenas uma apreciação unilateral da história, não podemos observar o contrafactual. Então, a mesma economia sem o pacote de estímulo, ou seja, como a economia não é uma ciência de laboratório, não tem como a gente saber o que aconteceria se a economia não tivesse impostos. Agora, a gente pode fazer um exercício. Se você compara o que o Obama fez com um pacote de estímulo, de intervenção e de aumento da demanda agregada à la Keynes, e quando a gente compara a Europa, que também é um continente rico, que viveu a crise, mas optou por cortes de despesa, por uma política, digamos assim, mais conservadora e não keynesiana, a Europa demorou muito mais tempo para sair da crise econômica do que os Estados Unidos. Então, assim, é apenas um sinal de que essa opção ela de fato tem um papel prático na retomada das economias. Uma coisa é certa, a crise de 2008 e 2009 foi grave, mas poderia ter sido muito pior. A julgar pela queda do PIB ou pelo aumento do desemprego, não se aproximou da Grande Depressão de 30, ainda que no momento lá a gente achasse que a crise de 2008 e 2009 fosse pior ou igual à Grande Depressão, mas depois os dados provam que, enfim, foi uma crise severa, mas não como a crise dos anos 30. Agora, você pode ser contra, né? Então, ao invés do governo gastar, o governo deveria combater as recessões mediante o corte de impostos. Então, vão ter aqueles economistas que vão defender o corte de impostos, não os gastos à la Keynes ou um estímulo direto na demanda agregada por meio do consumo ou por meio do aumento das despesas do Estado. Vamos ver agora a opção de corte de impostos como uma possibilidade de você estimular a economia na recessão. Há uma longa tradição de uso da política fiscal para estimular uma economia moribunda. O presidente Kennedy, lá nos Estados Unidos, propôs uma redução de impostos, lembrando que aqui é contra, portanto, a favor da redução de impostos, e a gente já viu que é a favor do aumento dos gastos. Então, o presidente Kennedy, lá nos Estados Unidos, em certa época, propôs uma redução de imposto como uma das suas principais iniciativas econômicas, o que eventualmente decorreu durante o mandato do presidente Johnson em 1964. O presidente Reagan também assinou uma lei para cortes significativos de impostos quando se tornou presidente em 1981. Ambas as reduções de impostos logo foram seguidas por crescimento econômico vigoroso. Então, aqui nós estamos sob a perspectiva dos economistas que acreditam que é melhor para estimular a economia numa recessão a redução dos impostos. Os cortes de impostos têm importante influência na demanda agregada e na oferta agregada. Eles aumentam, portanto, a demanda agregada ao deixarem mais renda disponível das famílias. Então, se eu reduzo os impostos das famílias, sobra mais dinheiro no bolso delas, como enfatizado pela análise keynesiana tradicional. Mas eles também podem aumentar a demanda agregada ao alterarem os incentivos. Então, por exemplo, se você tem uma redução de impostos, então, por exemplo, se as reduções de impostos elas assumirem a forma de uma expansão do crédito fiscal do investimento, por exemplo, eu reduzo os impostos e isso possibilita mais investimentos na economia,
elas podem induzir o aumento dos gastos com bens de investimento. Então, por exemplo, no Brasil, acho que, se eu não me engano, numa época você tinha cortes de impostos, por exemplo, e tarifas de importação para maquinários. Então, consequentemente, você permitia o aumento dos investimentos e a melhoria da produtividade da economia a partir da redução de impostos. Como as despesas com investimentos são o componente mais volátil do PIB no ciclo econômico, estimular o investimento é a chave para acabar com as recessões. Aqui, claro, que o argumento tem sentido. Então, assim, os gastos das famílias e os investimentos são importantes pilares para você fazer uma retomada econômica. Os formuladores de políticas podem visá-los especificamente com a política fiscal apropriadamente projetada. Ao mesmo tempo que os cortes de impostos aumentam a demanda agregada, eles também podem aumentar a oferta agregada, porque se eu posso cortar impostos do lado das empresas e isso permitir com que elas lucrem mais. Então veja, quando o governo reduz taxas marginais de impostos, os trabalhadores mantêm uma fração maior de qualquer renda que aufiram. Como resultado, os desempregados têm um incentivo maior para procurar empregos e os empregados têm um incentivo maior para trabalhar adicionalmente. Então, se eu reduzo os impostos do ponto de vista a permitir que tanto a renda do trabalhador, portanto, eu vou me sentir estimulado a procurar trabalho, como a renda do empresário, que é o lucro, também aumenta, consequentemente, você aumenta tanto a vontade de consumir como a vontade de produzir. O aumento da oferta agregada, juntamente com o aumento da demanda agregada, implica que a produção de bens e serviços pode, portanto, se expandir sem pressionar a taxa de inflação. Ou seja, nessa opção, né, a partir de corte de impostos, você teria, portanto, um deslocamento da demanda agregada, mas também um deslocamento da oferta agregada. Enfim, isso te possibilitaria, portanto, expandir a produção de bens e serviços e também o consumo. Há vários problemas com o aumento dos gastos de governo durante as recessões. Então, se lembre que aqui é a reflexão dos economistas que são contra o aumento dos gastos. Então, aparentemente, e aqui, claro, com algumas razões bem plausíveis, você reduzir os impostos tem uma grande eficiência nos ajustes aí da economia em momentos de recessão. Há vários problemas com o aumento dos gastos do governo durante as recessões. Então, é o que advoga essa perspectiva. Antes de tudo, os consumidores entendem que o aumento dos gastos públicos, juntamente com o endividamento do governo necessário para financiá-lo, provavelmente implicará impostos mais elevados no futuro. A antecipação de impostos futuros induzirá os consumidores a fazer corte nas despesas de hoje. Então, nessa perspectiva, digamos assim, mais racional do uso do Estado, vem a ideia de que quando eu aumento o gasto hoje e me endivido e divido o Estado hoje através do financiamento para financiar esse gasto, isso implicaria que no futuro esse Estado, esse governo aumentaria os impostos para justamente cobrir os rombos. Além do mais, como a maioria dos impostos, os futuros provavelmente causarão uma série de pesos mortos, aquilo que a gente já viu lá no capítulo sobre tributos. À medida que as empresas antevejam uma economia futura altamente mais distorcida, eles podem reduzir suas expectativas de lucro futuro e reduzir os gastos atuais com investimentos. Em função desses diversos efeitos, os multiplicadores de gastos do governo, eles podem ser menores que aqueles que usualmente são concebidos. Então, na verdade, a defesa por ajuste via redução de impostos, neste caso, deve-se ao fato de que, por via de gastos públicos,
dará uma sinalização de que no futuro os impostos podem ser aumentados para cobrir o déficit público que financiou o gasto e, consequentemente, isso reduziria não só a demanda agregada, mas reduziria a oferta agregada. Então essa é a perspectiva, digamos assim, mais pragmática do uso do Estado na solução de recessões econômicas. Também está longe de ficar esclarecido se o governo pode gastar sábia e rapidamente. Os grandes projetos dispendidos pelo governo habitualmente exigem anos de planejamento. E aí também vem outro argumento contra lá, quem é a favor dos gastos públicos. Ou seja, você da noite para o dia não pode fazer, digamos assim, gastos que não sejam eficientes para a economia, por exemplo, gastos que melhorem a produtividade da economia como um todo, porque esse tipo de gasto exige um planejamento. E o planejamento ele não pode ser feito da noite para o dia. Então, os grandes projetos dispendidos pelo governo, e que são importantes, habitualmente existem anos de planejamento, à medida que os formuladores de políticas e os eleitores avaliam os custos e os benefícios dos muitos meios alternativos dessa ação. Então, entretanto, quando o desemprego aumenta durante as recessões, a necessidade de demanda agregada adicional ela é premente. Se o governo aumentar os gastos rapidamente, pode adquirir coisas de reduzido valor público. Então, eu acho que isso é uma coisa importante. Então, no caso brasileiro, se você faz um aumento de gastos porque você está diante da recessão, você precisa escolher gastos que permitam com que, num segundo momento, a produtividade e a eficiência da economia melhore. Você não pode sair aí gastando qualquer coisa, de qualquer maneira, porque aí depois você vai adquirir coisas que têm reduzido valor público e, consequentemente, esse reduzido valor público não vai ter, digamos assim, a multiplicação adequada em torno da demanda agregada. No entanto, se tentar ser cuidadoso e deliberar o planejamento dos gastos, pode falhar em elevar a demanda agregada em tempo hábil, portanto, uma crítica aí aos cortes. Os cortes dos impostos têm a vantagem de descentralizar as decisões dos dispêndios, em vez de depender de um processo altamente centralizado e politicamente perfeito. Ou seja, você cortando impostos, você delega à própria população, né, tanto as famílias como as empresas, o poder de pegar parte deste dinheiro que sobra agora para todos na sociedade e cada um descentralizar os gastos, diferente dos gastos do governo, que você precisa ter uma máquina pública eficiente e que não seja corrupta, e você centraliza as decisões de uma maneira, enfim, a deixar com que só o Estado decida os rumos dessa, digamos assim, desse impacto para que a economia saia da recessão. As famílias gastam sua renda disponível nas coisas que valorizam. As empresas gastam seus dólares extras, né, que sobraram aí no bolso, no caixa da empresa, para investimento em projetos que sejam portanto, mais rentáveis. Todavia, quando o governo ele tenta gastar grandes quantias rapidamente, sujeito a diversas pressões políticas, pode acabar construindo pontes para lugar nenhum. Então, os projetos públicos mal concebidos, eles podem empregar alguns trabalhadores, mas geram pouco valor permanente. Eu acho que esse aqui é uma das principais críticas em relação aos gastos que eu considero importante. Então, ao passo que eu acho que eu sou mais a favor do que contra, sobretudo o uso do aumento do gasto público à la Keynes, mas eu acho que a seleção de projetos públicos adequadamente, isso é muito importante. Então, por exemplo, no caso brasileiro, quando você tem uma crise, eu acho que já está na hora de você usar o Estado para fazer gastos, sobretudo em infraestrutura de logística. Ou seja, não dá para a economia brasileira funcionar melhor, num segundo momento, se você não melhorar as questões ligadas à logística, do qual você vai ter que mudar muita coisa, e essas coisas mudam no longo prazo. Precisam de longo prazo para mudar. Mas mesmo assim, você precisa dar prosseguimento a bons projetos públicos. E o problema é que quando você pega mal projetos públicos. Além do mais, deixam as futuras gerações de contribuintes com dívidas adicionais significativas. No final, os benefícios de curto prazo propiciados pela demanda agregada adicional advinda de gastos adicionais do governo podem não compensar os custos de longo prazo,
Portanto, essa visão faz aí a reflexão a partir da comparação do que pode acontecer no curto prazo versus os problemas que podem vir no longo prazo. Então, é muito importante essa questão, ok? Pois bem, agora vamos avançar aí